A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU. É um resultado em construção. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex, hoje dedicada a Jerónimo de Sousa. Vamos ouvi-la na íntegra no final deste podcast do Eurovisões do Observador. De segunda a sexta, ao final da tarde, até às eleições de 26 de maio. Faltam 5 dias para as europeias. Jorge Félix Cardoso tem 23 anos, é estudante de Medicina e de Filosofia Política. É um apoiante ativo e muito preocupado do projeto europeu. Vamos ouvi-lo daqui a pouco sobre os temas essenciais que têm estado fora da campanha e ainda sobre o discurso cativante dos extremistas e eurocéticos. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, a Sara Antunes de Oliveira responde à pergunta: Bruxelas pagou para Portugal ficar sem barcos de pesca? Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Em 87 não houve debates na televisão. O então cabeça de lista do PSD, Santana Lopes, diz que a culpa não foi dele. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Espera aí. Isto não está a gravar nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, o meu estava a entrar, os vossos é que não. Muito bem, é assim, o podcast perfeito. O único som é o da voz de Ricardo Conceição. O meu ouvia-se, mas o do Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, não. Já Pedro Benevides, editor de política, podes só falar, dizer aí qualquer coisa, Pedro? Inteligente, de preferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 7, aí 8, não há falha. Ok, vamos embora. Olá Miguel, olá Pedro, vamos ao caça ao voto. Aqui analisamos a forma como está a correr esta campanha eleitoral. Como sempre, quem ganhou, quem perdeu, Pedro, no dia seguinte ao do debate. Eu acho que quem ganhou foi Pedro Marques, não porque tivesse trazido para cima da mesa algum tema de que não estivéssemos à espera, mas porque surpreendeu pela atitude de confiança que trouxe para este debate, pela assertividade e pela forma como conseguiu dominar um dos adversários, se não o principal adversário. Paulo Rangel. E isto terá seguramente a ver com a sondagem que foi revelada, a sondagem do Público e da RTP, que dava uma distância entre os dois principais partidos de 10%, e eu diria que Pedro Marques não desaproveitou essa circunstância no debate e conseguiu surfar a onda. Quem perdeu, inversamente, foi Paulo Rangel. E foi Paulo Rangel porquê? Não só porque vem mais fragilizado desta sondagem, que acontece a meio, mesmo já nos últimos dias da campanha, e portanto isso não é bom para ninguém que queira ter um bom resultado, e por outro lado porque se deixou enredar surpreendentemente numa espécie de armadilha que Pedro Marques lhe montou sobre uma frase que, se formos sinceros e formos olhar para ela, é relativamente inócua. Dizer que todo o voto que não é no PSD é fútil, todo o voto no PSD é o voto útil. Ele acabou por se enredar ali numa espécie de dramatização que Pedro Marques fez e acabou a pedir desculpa quase. Exato. E a recuar numa frase que tinha dito na campanha. Isso deu-lhe um sinal de fragilidade que com certeza não lhe trouxe mais votos. Miguel Pinheiro? Subscrevo inteiramente. Então podemos ficar por aqui. Disse, portanto, podemos ir já Próximo. para o Bandex. Vamos a isso. Mas queria... Já que subscrevo, só uma nota. Só uma nota. Em 3 pontos. Isso é muito rápido. 3 pontos. Que é, eu não percebo porque é que eles são candidatos. Eu, depois de ouvir aquilo, não consigo perceber porque é que eles são candidatos. Aquilo foi um concurso para ver quem é que dizia pior da União Europeia. Ali, a dada altura, quer dizer, nós começámos com um partido claramente eurocético, que é o PC, e acabámos com 5 candidatos eurocéticos. Quer dizer, só faltou de facto assinarem ali a saída de Portugal do euro. Tu queres dizer, tem a ver com aquela questão dos fundos, a proposta da Comissão Europeia, portanto, Bruxelas, a União Europeia é má, queremos tirar dinheiro e nós temos todos que lutar contra... Sim, eu não consigo entender, quer dizer, Portugal seria um país muito mais pobre do que é hoje em dia se não estivesse na União Europeia.
seria um país muito menos livre do que é hoje se não estivesse na União Europeia. O facto de nós estarmos numa associação livre de países mais ricos do que nós, com uma tradição de liberdade maior e mais antiga do que nós, é boa para nos obrigar a sermos um país melhor. E eu acho assustador como é que temos ali cinco candidatos a irem... Fizeram-me lembrar o Nigel Farage, que quer que a União Europeia saia querem que a Inglaterra saia, que o Reino Unido saia da União Europeia, diz o pior que se possa imaginar do Parlamento Europeu e depois é candidato ao Parlamento Europeu. Vamos ver. Com o partido do Brexit que ele próprio criou. Exatamente. Não é? Se eles se perder, enfim, do PC, está a fazer o seu papel, tudo bem, é do que estamos à espera. Mas deixa-nos agora dizer que foi um momento divertido esse do debate, quando a Maria Flor Pedroso pede aos candidatos que digam alguma coisa de boa da presença de Portugal à União Europeia. E foi um momento divertido porque o João Ferreira estava claramente contrariado e cada coisa que... Primeiro tentou não dizer nada, depois cada vez que tentava dizer alguma coisa, ele dizia, bom, é claro que a livre circulação é boa, mas também não podemos dizer que isso é da União Europeia, porque há outros que não havia nada de bom que fosse exclusivamente da União Europeia. O Erasmus é bom, mas há países que têm Erasmus. Também não é preciso ser a União Europeia para fazer Erasmus. Se as pessoas não acreditam que o projeto europeu é uma coisa boa para Portugal, ou se já se cansaram de defender o projeto europeu ou de trabalhar no projeto europeu, ninguém os obriga. Eles não nos estão a fazer um favor. Eu acho absolutamente assustador que os principais, realmente, ainda bem não, eu já começo a perceber porque é que nós não temos aí uma série de candidatos eurocéticos e radicais. Estão todos ali. Estão todos ali. Os principais já têm grande ceticismo. O que é que o André Ventura vai dizer? O André Ventura não tem nada para dizer, porque já está lá tudo. Eu acho inconcebível como é que os grandes partidos do sistema, e digo isto como um elogio... E pró-europeus. E digo isto como um elogio, não é como um insulto quando falo em sistema, porque é este sistema que nós temos que permitiu que nós evoluíssemos e o país ficasse mais rico. Se nós formos ler os discursos sobre a União Europeia e aquilo que diziam sobre a União Europeia, Mário Soares ou Francisco Sá Carneiro em 74, quer dizer... Acho que nós percebemos porque é que é importante estar na CEE em setembro de 74. Portanto, umas semanas depois da Revolução, o Sá Carneiro e Mário Soares estavam desesperados porque Giscard d'Estaing estava ali com os discursos em que Portugal agora tinha que esperar um bocadinho porque a Grécia tinha acabado de entrar, e eles andaram a fazer tudo o que puderam para que Portugal entrasse, ou pelo menos tivesse um compromisso de entrada imediato, porque sabiam que aquilo era o bilhete de saída para a democracia portuguesa. E se PSD e PS, pelo menos, perderam a fé, ou estes candidatos perderam a fé na União Europeia e não a sabem defender e aquilo que ela tem de bom, venham outros, ninguém fica chateado com isso. Pedro Benevides, e quem é que venceu o debate entre os candidatos e Jon Snow com o final da Guerra dos Tronos? Aqui numa provocação, o debate foi suficientemente interessante. Tu agora devias dizer Pedro Benevides, especialista em Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Eu também posso fazer show-off, não é só tu, com todas as referências históricas, também tenho direito. E esta também é uma referência histórica, é ficção, mas enfim, é a história imaginária. Sabes o que é que eu acho que é deprimente? É que o Game of Thrones, eu ainda não vi o último episódio, ainda me falta ver esse. Então não vamos porque estive a ver este episódio de 2 horas, que foi o debate de ontem à noite, e que me arrependo amargamente de ter perdido tempo a fazê-lo. Mas não vi esse episódio. Consta que é um episódio muito fraquinho, onde as narrativas não têm sustentação, onde uma série de pontas ficam soltas, onde uma série de coisas que fomos levados a acreditar que eram importantes, de repente no último episódio passaram a narrativas secundárias e nem sequer houve ali propriamente um respeito pelo espectador que durante anos andou a ouvir aquelas... Estás a falar do debate histórias. Ou da Guerra dos Tronos? Sim, é isso que eu queria dizer. Para não ficar em confusões, eu estou a falar da Guerra dos Tronos, episódio que ainda não vi, e ainda assim eu creio que foi 1h30, 2 horas de televisão melhores do que aquela que nós vimos ontem. Já agora, só para concluir, eu concordo com o Miguel, não se viu uma defesa forte, nem se tem visto ao longo destas semanas do projeto europeu por parte de partidos que são pró-europeus, e isso é preocupante. Por outro lado, dizer só que eu acho que aquele debate serviu para consolidar narrativas de campanha e também tendências, não é? Quem está em queda e quem está a subir.
Faltou-nos falar aqui talvez de Marisa Matias, que usou aquela técnica, e eu acho que isto já se pode dizer que é uma técnica nos debates, que é, estão-me sempre a interromper, eu sou uma vítima destes homens que estão constantemente aqui a interromper-me. Sim, o Ricardo Araújo Pereira fez um sketch na TV no domingo que era muito bom sobre isso, e Marisa Matias voltou a repetir isso, e ainda hoje numa feira houve alguém que disse, coitadinha, estavam sempre a interrompê-la. Pode ser que seja uma estratégia de campanha. E Nuno Melo teve uma mensagem política forte, que foi quando ele não levou um papel, levou, talvez por causa do Ricardo Araújo Pereira ou dos comentários que já se fez sobre isso, levou um telemóvel, que é para não dizerem que é com o ecrã um papel todo rachado. E que a mensagem política foi: comprem um telemóvel a Nuno Melo, que tem o telemóvel todo partido. Acho que ninguém percebeu nada do que ele estava a tentar mostrar, toda a gente viu o vidro partido e pensou, mas este homem não tem... Ele bem precisa de mais 5 anos lá, que é para ver se, pronto, poupa. Miguel. Marisa Matias, de facto, ontem saiu uma sondagem boa para o Bloco. Sim. O Bloco tem feito esta transição de partido furioso para partido ansiolítico, não é? Está sempre a recomendar calma, tranquilidade, uma pessoa parece estar numa aula de yoga, não é? Que, mais uma vez, tem sido o caminho seguido pelo Podemos em Espanha. Aqui, Francisco Louçã tem vindo a defender isso também. E eu acho que realmente pode correr bem. E, além disso, desta vez eu acho que está a ficar claro que quando Catarina Martins quiser meter os papéis para a reforma, o Bloco tem ali uma futura líder. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha neste podcast do Observador, o Eurovisões. Já a seguir, Fact Check. E no final, Bandex vai às eleições. A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU. É um resultado em construção. Jerónimo de Sousa não desanima. Vamos olhar hoje para mais um mito em torno da Europa, com a ajuda sempre da Sara Antunes de Oliveira. Olá, Sara. Olá. E já que falámos de jaquinzinhos, vamos completar o círculo. Hoje falamos de embarcação de pesca. É um círculo de uma pescadinha de rabo na boca. Muito boa. Bom, há muitos anos que se diz que em Portugal que a União Europeia obrigou à destruição da frota pesqueira. Isto é verdade ou não? Há muitos anos que se diz e também há muitos anos que é desmentido, porque houve de facto incentivos para abater embarcações mais antigas, incentivos com, por exemplo, apoios para comprar barcos mais modernos e eficientes em Portugal, porque é preciso ter noção de que nós estamos na cauda de muitas tabelas. Disseste na cauda? Na cauda, porque quero continuar na mesma família de palavras. Okay. Mas neste caso, nós somos o 4º país da União com mais barcos. E isso era um problema, Sara? Vamos pôr isto de forma a falar-te ao coração para ver se tu percebes bem. Era barco a mais, a pescar os teus jaquinzinhos e de forma pouco eficiente, com grande dispersão. Isso o que criava, justamente, o que criava um outro problema. É que era difícil garantir que tinha jaquinzinhos disponíveis por muitos e longos anos. Ainda assim, para ficar claro, não foi uma ordem de destruição, como diz o mito, foi um incentivo ao abate voluntário para melhorar o setor e para garantir muito jaquinzinho no pratinho do Ricardo. E isso é bom. Depois de tudo trocado por jaquinzinhos, pela Sara Antunes de Oliveira, este carimbo-eu. Com a ajuda das novas tecnologias, estamos nesta altura ligados ao centro da Europa, onde está o Jorge Félix Cardoso. Jorge, onde é que estás exatamente? Olá, Ricardo. Eu estou no Palácio das Nações, em Genebra. Estou a participar na Assembleia Mundial da Saúde. E quem é Jorge Félix Cardoso? Olha, eu sou um estudante português, estudante de Medicina e também a fazer um mestrado em Filosofia Política. Neste momento, enfim, na Suíça, a representar estudantes de Medicina de todo o mundo aqui na Assembleia Mundial da Saúde, mas nos últimos meses a fazer uma espécie de gap year para explicar a União Europeia, apelar ao voto e estimular o debate, ou tentar pelo menos. E porquê é que resolveste fazer isso? Foi uma percepção que foi crescendo em mim e que se tornou muito clara no Summer Camp, que é um evento da representação da Comissão Europeia em Portugal, que aconteceu em agosto. A percepção de que estas eleições são cruciais para o futuro da União e que não há grande noção disso na sociedade civil
E, portanto, achei que seria bem mais importante para o meu futuro tentar colmatar essa lacuna identificada do que propriamente demorar menos uns meses a tirar um curso universitário ou outra coisa qualquer. E como é que um jovem está a olhar para a campanha eleitoral destas europeias? Com alguma preocupação, embora sem grande surpresa. Acho que está a ser uma campanha que seria fraca mesmo se fosse numas legislativas, que para umas europeias é mesmo muito, muito fraca. Tem sido umas eleições europeias em que a Europa tem um papel secundário, ou quase de figurante. E que temas é que achas que ficaram de fora e deviam estar a ser debatidos e não estão? Se me permites a piada, numa palavra eu resumiria como a Europa. Mas tentando ser um pouquinho mais específico, acho que com qualidade tem havido pouca coisa a ser discutida. Mesmo tirando este critério da qualidade, tem havido alguns temas que são realmente muito importantes e que não têm sido falados. Para começar, pelo que eu acho que é mais importante, é o da tecnologia. E a União Europeia não tem grande política no que toca à tecnologia, seja em termos de infraestruturas tecnológicas, seja em termos de ter uma visão, por exemplo, para a inteligência artificial e o tipo de inteligência artificial que pretende para o futuro. Seja, por exemplo, na biotecnologia, que será também uma área em grande expansão nos próximos anos. Para ser um bocadinho mais concreto, tem havido problemas entre os Estados Unidos e a China por causa da Huawei, e essa guerra, apesar de afetar profundamente a Europa, porque a Huawei é o fornecedor mais barato de infraestrutura em 5G, que será algo em que a Europa terá que entrar necessariamente para ter dinamismo económico, na Europa ninguém, ou pelo menos em Portugal, não se discute qual deve ser a posição da União Europeia nessa batalha. Isso passa à margem do debate político, importantíssima. Não é? Sim, não ouvi referir. Ouvi Paulo Rangel referir 5G uma vez, disse a expressão, mas mais do que isso, sinceramente, e eu tenho estado bastante atento, e não ouvi dizer muito mais. E consegues dar mais 2 ou 3 exemplos do que deveria estar a ser discutido e não está? Olha, a Europa enfrenta um problema grave ao nível da demografia. Nós temos uma população a decrescer, a envelhecer, e isso terá naturalmente consequências em termos de stress causado nos serviços públicos e em termos de mercado de trabalho, de ter mão de obra capaz de pôr a economia europeia a funcionar. Paradoxalmente, falamos constantemente de migrações, mas não falamos da forma como isso poderia ajudar a colmatar um problema que me parece grave. Para te dar outro exemplo também, a política comercial é provavelmente a arma mais forte da União Europeia neste momento, é uma competência exclusiva da Comissão e, portanto, é uma área em que a Europa pode falar a uma só voz. E uma vez que a União Europeia é o maior bloco comercial do mundo, é uma arma mesmo muito poderosa, seja, por exemplo, para resolver questões de alterações climáticas, pode ter um impacto grande, seja ao nível de direitos humanos ou de direitos laborais, e não temos tido um debate acerca de como é que a União Europeia deve participar na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Jorge Félix Cardoso, és particularmente ativo no Twitter e eu vi que já votaste. Sim, já votei. No primeiro dia em que estive aqui em Genebra, uma vez que vou estar fora no dia das eleições, ainda aqui a participar na Assembleia Mundial da Saúde, e tive de ir aqui ao Consulado Português fazer deixar o meu voto antecipado. E correu tudo bem? Participar, mais ou menos. Sei que tem sido um tema também dos últimos dias, a possibilidade de voto antecipado e a capacidade do Estado, aquém ela em fronteiras, acomodar esse esforço dos cidadãos. Foi um processo bastante moroso, muito burocrático, e em que encontrei um consulado com uma amabilidade extrema, mas não com muita capacidade de ser célere no processo. Portanto, acabei por demorar 2 horas para votar, 50 minutos à espera de vez e 1h10 no decorrer do processo, que implica uma ata, implica um recibo do voto, implica vinhetas, implica envelopes. E tudo isso a uma velocidade pouco satisfatória para os dias de hoje. Exatamente, isso não é fácil para os dias de hoje, sobretudo para um jovem os jovens estão habituados a viver mais depressa. Nas últimas europeias, registrou-se 80% de abstenção nos jovens entre os 18 e os 24 anos.
Que explicações é que encontras para isto? Olha, eu vou dizer-te que não encontro grandes explicações para a abstenção nos jovens ser muito diferente da dos adultos, e ela de facto não é. O que eu acho que acontece não é um problema. Enfim, os jovens participam menos em quase todas as eleições, sejam europeias, não sejam. Não sei se por uma falta de consciência da importância da participação, se meramente por uma questão de idade. Mas parece-me que nas europeias o problema é mesmo generalizado, né? Tu dás esse número, que é uma estimativa do Eurobarómetro, mas os números oficiais da abstenção sabemos que na população em geral votaram 33% das pessoas, é muito pouco. E aqui, se me permites fazer uma nota, estava a ouvir o vosso episódio de segunda-feira, onde mostravam umas declarações da Le Pen no comício da extrema-direita. E há uma diferença muito grande entre a extrema-direita e os restantes, digamos assim. É que ela tem um discurso que é: vamos revolucionar a Europa, temos um projeto para a Europa e vamos lutar para que ele aconteça. E todos os outros falam ou do passado ou não falam da Europa de todo. E, portanto, isso também será um fator, na minha opinião, que contribui imenso para a abstenção. Nós temos que aprender a falar sobre o que queremos para a Europa, no presente, a médio e a longo prazo. Jorge Félix Cardoso, o que é o Couves de Bruxelas? É o título sui generis que eu arranjei para uma newsletter em que nas últimas 8 semanas fui acompanhando a atualidade europeia, quer ao nível das instituições e da União Europeia propriamente dita. Não confundir um projeto... com vegetal, não são couves de Bruxelas, é mais o que ouves do que vem de Bruxelas. Exatamente. Embora a confusão com o vegetal seja particularmente apreciada para dar um toque de marketing à newsletter. Jorge Félix Cardoso, obrigado pela tua participação no Eurovisões. Até teve direito a pavões e tudo aí a partir da Suíça. Obrigado eu, Ricardo. Um abraço. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Em 1987, uma banda de Cascais transformava em êxito a canção do engate de António Variações. Os Delfins estavam lançados com o primeiro álbum, Libertação. Em 1987, nas primeiras eleições europeias de sempre em Portugal, os cabeça de lista nunca conversaram, nunca participaram num debate na rádio ou na televisão. Pedro Santana Lopes representava o PSD. Maria de Lourdes Pintacilgo, a única mulher a ser primeira-ministra em Portugal, era a candidata independente à frente da lista do PS. Houve até data marcada, mas Maria de Lourdes Pintacilgo cancelou por motivos pessoais, escreveu na altura o Diário de Lisboa. Já Pedro Santana Lopes diz que nunca fugiu ao debate. Cada um andou a fazer campanha pelo seu lado e depois havia sempre uma impossibilidade. Da minha parte não foi. Não tenho ideia de me ter esquivado a qualquer debate, pelo contrário. O Lucas Pires não queria fazer debates, ia ter uma boa votação, não queria puxar por ninguém. Mas era Maria de Lourdes Pintacilgo, já não sei dizer, mas de facto tenho essa ideia que nunca coincidimos em nenhum. A 19 de julho de 87 votou-se para a Europa e para o Parlamento Nacional. Nas legislativas de 87 também não houve debates entre Cavaco Silva, pelo PSD, e Vítor Constâncio, pelo PS. Pedro Santana Lopes insiste, é impossível haver uma boa campanha sem um bom debate. Nas eleições, o que é que eu digo? Devia haver debates todos os dias, variar, num dia fazia um. Durante a campanha oficial era bom, depois as pessoas quisessem ver, viam, se não quisessem, não viam. Acho que se podiam fazer debates de grupos mais pequenos. Acho que era útil, era interessante. Hoje, Pedro Santana Lopes é líder do Aliança, partido que fundou, deixou o PSD no ano passado, depois de perder para Rui Rio as eleições internas para a liderança do partido. E diz que os debates pioraram de ano para ano. Há muito tico da ditadura ainda, muito preconceito que vem de muitos anos de ditadura como neste país, é vir nos genes. Porque o que é extraordinário é que há órgãos de comunicação de referência no Portugal Democrático, imagino, fazem debates só com 5 partidos e acham que estão a fazer uma coisa como deve ser. Ou seja, querem manter os que estão. Eu tive décadas num, saí,
e começar do zero, tenho uma autoridade para dizer, olhem para os novos, para arranjar isto um bocado, abrir a janela, entrar ar puro. Pedro Santana Lopes, que conversou com o Observador antes do acidente rodoviário em que se viu envolvido na primeira semana de campanha. Mesmo sem debates, o PSD ganhou as legislativas e as europeias de 1987. Pedro Santana Lopes seria eurodeputado durante 2 anos, antes de voltar para Lisboa como secretário de Estado da Cultura no governo de Aníbal Cavaco Silva. Também Maria de Lourdes Pintacilgo deixaria o Parlamento Europeu em 1989. A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU. É um resultado em construção. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias até ao final da campanha. A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU. A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável para a CDU. É um resultado em construção. Jerónimo de Sousa não desanima. É um resultado em construção. Não desanima. A nossa sondagem demonstra hoje uma corrente de opinião de apoio à CDU, de apoio à CDU, apoio Jerónimo de Sousa não desanima. Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa não desanima. apoio à CDU. Jerónimo de Sousa não desanima. Não desanima. Bandex vai às eleições. Eurovisões participam neste podcast Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.